sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 62. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho, revisar na verdade, sobre a regra de 3, Nós já estudamos sobre isso, então hoje é o dia para dar uma relembrada nesse assunto, tá certo? Então o objetivo hoje vai ser resolver e elaborar problemas por meio da regra de 3. Os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e caneta é para vocês fazerem as anotações e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios depois, tá certo? Então, regra de 3 simples, Os problemas que envolvem duas grandezas direta ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos por meio de um processo prático chamado de regra de 3 simples. Para entender esse processo, a gente vai ver alguns exemplos, tá? Antes da gente ver os exemplos, olha só que interessante. Toda proporção, a gente já revisou proporção, Toda proporção tem 4 termos, 2 extremos e 2 meios. Então, a gente aplica a regra de 3, quando a gente quer obter um termo, desses que a gente não conhece. Então, é um termo desconhecido, mas a gente conhece os outros 3 termos, olha só. Então, por isso que vem o nome regra de 3, Eu quero descobrir um termo desconhecido, mas eu tenho 3 termos que eu já conheço, certo? Então, vamos ver alguns exemplos para a gente relembrar um pouquinho mais sobre a regra de 3 simples. Olha só. Número 1. Para percorrer 180 km, Lúcia gastou 15 litros de gasolina. Ela quer saber quantos litros de gasolina ela deve abastecer para percorrer 210 km. Então, a ideia aqui da regra de 3 é a gente relacionar as grandezas que a gente está trabalhando. Então, eu vou iniciar aqui. Eu tenho duas grandezas, quilômetros, e litros, que foi o que o problema me estabeleceu. Para 180 quilômetros, Lúcia gastou 15 litros, certo? E ela quer saber quantos litros ela tem que abastecer, ou seja, o X vai no litros, para percorrer 210 quilômetros, certo? É isso que a gente vai fazer, a gente estabelece essa relação com base nos valores que o problema nos deu, tá certo? Então, o problema envolve duas grandezas, distância percorrida, em quilômetros no caso, e o consumo de etanol, que é da gasolina, o consumo de gasolina que a gente teve ali em litros, certo? Então, as unidades empregadas para medir essas grandezas são quilômetro e litro. Então, olha só, eu consigo estabelecer 180 quilômetros, 15 litros, 210 quilômetros, X litros, ok? Agora, eu tenho que analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, as grandezas, distância percorrida e consumo de etanol, são diretamente proporcionais, porque a distância percorrida aumenta, o consumo de gasolina também aumenta proporcionalmente, Quanto mais quilômetros eu andar, mais gasolina eu vou gastar. No caso aqui, etanol ou gasolina, tanto faz, gente? Eu vou fazer essa análise e eu estabeleço, então, quanto mais gasolina, mais quilômetros eu consigo andar. Ou quanto mais quilômetros, mais gasolina eu vou gastar. Então, se uma grandeza aumenta e a outra também, eu chego à conclusão de que elas são diretamente proporcionais, certo? Se elas são diretamente proporcionais, eu posso estabelecer a proporção exatamente do jeito que ela está escrita aqui, Eu posso usar as flechinhas para fazer uma representação, No caso aqui, a flechinha vai aqui porque aumentou e eu tenho que ter, então, um resultado maior do que esse 15 que eu já tinha, certo? Para eu estabelecer a proporção, eu vou escrever, então, 180 sobre 210 e vou escrever 15 sobre x. Porque eu tenho grandezas diretamente proporcionais, fica exatamente do jeito que eu tinha ali, ok? E aí eu vou calcular o valor de x. Como que eu calculo o valor de x? Fazendo a multiplicação cruzada. 180 vezes x, 180x, 15 vezes 210 é o que eu tenho aqui. 18x igual, então, a 3.150. Eu vou ter, então, x igual a 3.150 divididos por 18, o que vai me resultar em x igual a 17,5. Ou seja, esse automóvel gastaria 17,5 litros de gasolina para percorrer 210 quilômetros, ok? Então, essa é a ideia. Eu vou utilizar a regra de 3 para descobrir alguma coisa que eu tenho desconhecida. Tranquilo? Vamos ver o exemplo de número 2, então, olha só. Número 2. Ao viajar de automóvel a velocidade média de 60 km por hora, Vânia leva 4 horas para fazer determinado percurso.
Certo dia, ela aumentou a velocidade média do automóvel para 80 km por hora. Vamos calcular o tempo que ela levou para percorrer o mesmo trajeto. Então, de novo, eu vou fazer a análise, vou separar as grandezas e estabelecer a relação entre elas. Vamos lá. Ao viajar de automóvel, a velocidade média de 60 km por hora. Então, aqui a gente tem km por hora, né, na grandeza velocidade média. E ela levou 4 horas. Então, aqui a gente tem outra grandeza, que é a grandeza tempo em horas, certo? Então, olha só, 60 km por hora, ela levou 4 horas. Se ela aumentou a velocidade média para 80 km por hora, eu quero saber quantas horas ela vai levar para fazer o mesmo trajeto, certo? Então, eu tenho que o problema ele envolve duas grandezas, né? Velocidade em quilômetros por hora e tempo em horas, indicando x, o número de horas que eu quero descobrir. Aí a gente monta o nosso quadro de relações, né? Aqui o nosso quadro está estabelecido da mesma maneira, olha só. 60 está relacionado com o 4 e o 80 está relacionado com o x, que é o valor que eu quero descobrir, certo? Então, as grandezas de velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais. Por quê? Vamos pensar. Se eu aumentar a velocidade para percorrer um trajeto, o tempo que eu vou levar para chegar no meu destino vai diminuir, né? Quanto mais rápido eu andar, menos tempo eu levo. Então, a gente tem aqui que eles são inversamente proporcionais. Ou seja, se, por exemplo, a velocidade for duplicada, o tempo vai reduzir pela metade, né, gente? Quanto mais rápido eu andar, menos tempo eu vou levar. Então, essa é a ideia das grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente tem que o produto dos valores de cada velocidade média e dos tempos de percurso tem que ser iguais. Ou seja, se eu multiplicar o 80 vezes o x, tem que ser igual ao 60 vezes o 4. Essas aplicações aqui, gente, estão relacionadas com o conteúdo que a gente viu de grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Se vocês lembrarem, a gente teve algumas aulas anteriores com relação a esse assunto. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem revisar. Esse é um jeito de fazer a regrinha de 3, a gente pode fazer de outro jeito também, mas é sempre bom aprender mais uma maneira de resolver um problema, não é mesmo? Então, aqui eu consigo estabelecer 80 vezes x é igual a 60 vezes 4, ok? E isso quem me diz é a nossa relação de grandezas inversamente proporcionais, tranquilo? Resolvendo essa equação, eu vou ter então 80x igual a 60 vezes 4, 80x igual a 240, e aí eu tenho 240 divididos por 80, eu tenho então x igual a 3, certo? Então, eu cheguei ao valor que, quando Vânia aumentou a velocidade dela de 60 km por hora para 80 km por hora, o tempo que ela levou para percorrer o mesmo trajeto foi de 3 horas, então. Ao invés de ser 4, reduziu para 3, certo? Então, assim, gente, a ideia aqui é dar uma revisada na regra de 3, aprender essa outra maneira de resolver. Vocês poderiam também fazer dessa seguinte maneira aqui, que é a que vocês já estão acostumados a fazer. Olha só, quando a gente trabalha com grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ter relações opostas. Então, aqui aumenta e aqui diminui, certo? Então, eu vou ter o quê? Quando eu montar essa relação, eu vou ter o 4 sobre x, esse aqui que tem o x fica o mesmo, e esse aqui vai inverter, ok? E aí, fazendo essa inversão, eu fico com 4 vezes 60 e 80 vezes x, que é justamente o valor que a gente já tinha, certo? Por isso que essa é uma relação apenas mais direta para estabelecer. Mas a proporção, se vocês quisessem montar, ficaria desse jeito. Como a gente tem grandezas inversamente proporcionais, uma delas precisa ser invertida para resolver, certo? Então, eu espero que tenha ficado clara essa revisão, né? No caso, é só uma revisão mesmo, a gente já estudou isso ano passado, então vocês já viram, na verdade, isso em anos anteriores também. Então, é um conteúdo de revisão para a gente poder dar uma olhadinha na regra de 3 composta, tá? Então, não esqueçam de fazer os exercícios, não esqueçam de revisar o conteúdo que vocês têm disponível e eu encontro vocês na nossa próxima aula.